Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz Amorim da Apollo Business Consultoria. Estou aqui hoje para passar algumas dicas para você do porquê que talvez você não esteja realizando algo, os 4 fatores levantados por Robert Kiyosaki, do porquê que muitas vezes nós não fazemos algo ou porque nós não buscamos fazer algo, né? Quais são os mecanismos que nosso cérebro coloca que acaba impedindo a gente tomar algumas ações? Se você não sabe, o Robert Kiyosaki é autor de um dos maiores best-sellers de todos os tempos, Pai Rico, Pai Pobre, em que basicamente o livro trata sobre educação financeira, mas que existem alguns pontos que ele difere do porquê algumas pessoas têm resultado e outras não. Dentre esses fatores, tem um determinado momento do livro em que ele fala os 4 pontos dentro do que as pessoas não agem, o que faz as pessoas a não agir. Eu quero compartilhar já com você, que é a seguinte. A primeira delas é o medo. O medo é um fator muito comum, é um mecanismo cerebral nosso em que a gente acaba sentindo medo, que é um mecanismo de sobrevivência, em que muitas vezes o medo auxilia o ser humano, a espécie humana ajudou durante o processo de evolução as pessoas a evitarem certos riscos. E o medo muitas vezes ele nos poupa de certos riscos. Porém, em excesso, o medo pode te poupar de infinitas possibilidades que pode existir na sua vida, que pode aparecer, mas que você por medo você diz não, nessa aquela tendência que nós temos de manter na zona de conforto. Então tome cuidado que o medo é um dos principais fatores que pode estar fazendo você a não realizar algo. Se questione e reflita sobre isso. O segundo ponto que ele fala, que é bem interessante, é a questão que nós já falamos aqui no canal, que é o seguinte ponto, que é o seguinte, o que você precisa adquirir de conhecimento com aquele pacote de conhecimentos que você precisa adquirir para ir para um próximo ponto. Esse segundo dado dele, né, segundo levantamento que ele faz, é o seguinte, o conhecimento de determinado algo, muitas vezes na vida, você não é aquilo que você sabe. Muitas vezes na vida você é o que você não sabe. O que isso quer dizer? Se você não sabe cozinhar, você não é um cozinheiro. Se você não sabe dirigir, você não é um motorista. É mais ou menos por aí a linha de raciocínio, em que muitas vezes esse raciocínio dele é muito interessante, porque faz a gente pensar que aquilo que você não sabe pode estar te custando muito caro. Aquilo que você ainda não aprendeu pode ser uma coisa que pode mudar completamente a sua vida. E é isso que você está precisando para fazer alguma determinada atividade. Então, o desconhecimento ou a ignorância sobre algo é o que ele coloca como o segundo ponto que as pessoas não agem, as pessoas não buscam agir, porque também se defendem na ideia de mas eu não sei como que faz isso. Então, basicamente, o primeiro é o medo e o segundo é o desconhecimento ou a ignorância de algo. O terceiro ponto, que é bem interessante, é o que ele fala sobre as pessoas terem a arrogância. A arrogância é um ponto, é aquele momento em que as pessoas na vida estão passando por alguma dificuldade. E nesse processo de dificuldade as pessoas se acham numa determinada ponto da vida em que não querem mais voltar atrás. Se você tinha um emprego muitas vezes muito bem sucedido e que você perdeu, mas que hoje está numa situação financeira muito difícil, você talvez tenha que vender salgados ou que vender alguma outra coisa. E muitas pessoas acham que não, isso não é para mim, ou etc, ou fazer um determinado... Isso não existe, esse tipo de comportamento é completamente nocivo para as pessoas, é completamente digno, todos os trabalhos desse tipo são dignos e que muitas pessoas evitam por arrogância em relação a algo, ou somado ao desconhecimento, as pessoas não acabam não realizando. Então, o quarto ponto que ele fala é a boa e velha preguiça. A preguiça é um fator que eu vou falar mais vezes aqui no canal, eu vou explicar um pouco melhor muitas vezes como você eliminar esse mecanismo cerebral que nós temos, que é a preguiça, que ligado também ao já mencionado aqui o sistema límbico do nosso cérebro, em que basicamente a preguiça ela te poupa, a preguiça ela é bem perigosa. Ela é bem perigosa porque ela se camufla em algumas frases do tipo assim, mas isso aí é muito difícil, mas aquilo lá exige muita coisa, muito dinheiro para fazer aquilo lá, ou tal coisa não vou fazer porque é muito longe. E a gente tende, o nosso cérebro cria mecanismos realmente, para nós é bem racional, mas que se você for analisar mais a fundo, não tem nada de racional. Você já conhece alguma pessoa que talvez se esconda nessa questão ou da arrogância, né, como nós mencionamos, ou na questão da preguiça? Você pode reparar em alguns discursos que está lotado de preguiça. Então pense nisso, nesses 4 fatores levantados por Robert Kiyosaki, de por que você talvez não esteja agindo, né, sobre alguma atividade. Aqui no canal, para mim é uma imensa satisfação compartilhar com vocês esse tipo de conhecimento para vocês agirem, para terem melhores resultados na vida de vocês. E eu espero que esse tipo de vídeo esteja te ajudando bastante. E se você conhece alguma pessoa que esteja passando por esse momento, esse tipo de problemas, né, na vida, não esteja numa fase muito legal, compartilha esse vídeo, porque além de ajudar essa pessoa, você também ajuda aqui o canal e é para chegar essa mensagem para mais pessoas.
dá uma curtida aqui. E essas foram as 4 dicas, né, do porquê que você talvez não esteja agindo ou fazendo alguma atividade importante. Aqui é o Luiz Amorim, da Apollo Business Consultoria. A gente se fala no próximo vídeo aí, falando mais sobre esses temas que podem te ajudar. Beleza? Aqui é o Luiz Amorim, até a próxima. Tchau, tchau.